Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de terror e fantasia de 2011, chamado Livid. Alerta de spoilers a seguir. Essa mãe é muito cruel. Só porque os movimentos de dança da filha não estavam corretos, ela bateu com o pé nas costas da criança e, devido à força excessiva, a coluna vertebral da menina foi quebrada. Mesmo assim, a mãe não se arrependeu. Ela colocou a filha na mesa de cirurgia e a menina foi submetida a modificações ainda mais cruéis. As costas da menina foram equipadas com vários pregos, e à medida que os parafusos eram apertados, uma boneca era construída. 50 anos depois, em uma rua deserta, uma menina está sentada sozinha em um ponto de ônibus. Atrás dela, há todos os tipos de cartazes procurando pessoas. Houveram muitos desaparecimentos na cidade recentemente, mas a garota que espera o ônibus não está nem um pouco assustada, porque ela tem uma habilidade especial que ninguém mais tem. O nome dela é Wendy. Hoje é o seu primeiro dia como cuidadora. Uma mulher a leva para cuidar de uma senhora idosa. No caminho, a colega nota a sua habilidade especial. Ela ri e diz que com olhos como aqueles, haviam almas vivendo no seu corpo. Wendy acha que não, mas o que acontece em seguida muda sua percepção, e logo elas chegam ao destino. Na frente delas havia uma casa em ruínas. Parecia que não era habitada há muito tempo, mas na verdade havia uma mulher idosa morando ali. Essa idosa estava muito doente. Ela era mantida viva por uma máscara de oxigênio e fluidos nutricionais. Assim que Wendy entrou na casa, percebeu uma atmosfera estranha. O quarto estava coberto de animais empalhados. A idosa estava deitada na cama inconsciente. Suas unhas eram longas e verdes. Ela não se parecia com uma pessoa comum. O que é ainda mais estranho é que a solução nutritiva da idosa não era um medicamento, mas sim sangue fresco. Wendy achou estranho e perguntou o motivo, mas a mulher simplesmente mudou de assunto. A idosa era professora de balé e sua filha havia morrido há muito tempo. O colar no peito da idosa era uma chave e dizia-se que essa chave era de um tesouro que estava escondido na região. À noite, Wendy contou ao seu namorado sobre isso, mas ela não esperava que David se interessasse pelo assunto. Ele pediu a Wendy que o levasse a uma caça ao tesouro, mas Wendy relutou e recusou de imediato. Depois de voltar para casa, Wendy recebeu um telefonema do seu pai. Ele lhe disse que estava se casando e que a nova mãe se mudaria para casa em alguns dias. Wendy ficou muito irritada, porque sua mãe havia falecido há pouco tempo e seu pai já havia encontrado outra esposa. Isso a fez querer sair de casa. Então ela foi ao encontro do seu namorado David e do amigo dele Mike. Os três então decidiram procurar o tesouro. A escuridão da noite fez com que a casa desolada da idosa parecesse ainda mais assustadora. A porta estava trancada. Naquele momento, a única maneira de entrar na casa era pela janela do porão. Com os animais empalhados à vista, a busca foi assustadora, e depois de um tempo eles encontraram uma porta trancada. David achou que o tesouro deveria estar lá dentro, e com o incentivo de David, Wendy pegou secretamente a chave da velha, mas para surpresa deles, a chave abriu a porta. Wendy queria desistir, mas Mike estava tão ansioso que chutou a porta para abri-la. Eles entraram na sala escura e ficaram atônitos com o que viram. A garota, que havia sido transformada em uma boneca, foi mantida em uma sala secreta por décadas. Quando a chave é inserida, seu corpo brilha e gira ao som da música. O tesouro que eles estavam procurando era apenas uma boneca gigante. Mike fica furioso. Ele quebra o pescoço da boneca com um soco e a luz da caixa de música se apaga. Em seguida, ouvem-se passos vindos do andar de cima. Eles se entreolham aterrorizados. Não pode haver mais ninguém na casa, exceto a mulher idosa que está paralisada na cama. Eles sentem que algo está errado e decidem sair da casa o mais rápido possível. Mas a essa altura, as janelas do porão já tinham sido fechadas e não havia muito o que fazer. De repente, Wendy pensou que havia uma janela no quarto da idosa que poderia ser facilmente aberta. Embora fosse perigoso fazer isso, não havia outra saída. Então eles se dirigiram cuidadosamente ao quarto da idosa. De repente, descobriram que a velha, que estava paralisada, havia desaparecido. Apenas o sangue vermelho na cama havia sido deixado para trás e a janela estava trancada. Por mais que tentassem, não conseguiam abri-la. Mike foi até um espelho e de repente a mulher idosa apareceu atrás dele. Quando Wendy e David notaram algo em comum, Mike já estava em outro cômodo. De repente, 3 garotas apareceram ao seu redor e lhe bateram severamente, antes de o matarem com uma faca. Wendy, sem saber o destino de Mike, ainda está procurando uma saída com David, quando vê a mulher idosa. Como se estivesse hipnotizada, ela estende a mão para a idosa. E no momento que seus dedos se tocam, Wendy sente todo o passado dela. Antigamente, ela era professora de balé e era muito dura com seus alunos.
Quem não se saísse bem era expulso da aula. A aluna que foi expulsa foi notada por Anna. Em seguida, a um grito de agonia, a aluna teve o seu sangue drenado. Wendy descobre que mãe e filha são vampiras, mas os vampiros não têm permissão para ver a luz do dia. Um dia, Anna sai correndo para brincar e desmaia no chão. Quando sua mãe vê isso, fica furiosa. Ela a leva para dentro da casa e a força a praticar balé repetidas vezes. Depois quebra a coluna da filha ao tentar completar um movimento de dança. Por fim, Anna é transformada em um manequim pela sua mãe e trancada na escuridão. Quando a consciência de Wendy volta à realidade, mal sabe ela que o sangue de David também já havia sido drenado pela velha. Quando os gritos se dissipam, Wendy fica sabendo que David havia sido morto. Ela tenta escapar, mas vê uma figura descendo as escadas. Em pânico, quando volta ao quarto, ela vê uma boneca perfeita, e quando o estranho entra no quarto, a boneca sai do palco. De repente, ele agarra Wendy pelo pescoço. Quando ele dá um soco na boneca e a derruba no chão, uma mulher aparece de repente. Ela deixa Wendy inconsciente e a amarra. Wendy então descobre que a mulher que a levou até lá era uma ex-aluna da idosa. Durante todos esses anos, ela havia trabalhado para a velha na vila, matando discretamente as meninas e depois coletando sangue para abastecê-la. Quando Wendy acorda, está amarrada a uma mesa de cirurgia, mas elas não precisavam do seu sangue, queriam apenas os seus globos oculares especiais. A idosa leva Anna inconsciente para a sala, se preparando para trocar as almas de Wendy e Anna, para que Anna possa ter um novo corpo. A velha corta o estômago de Wendy com as unhas. Ela coloca as crisálidas dentro delas e depois fecha os olhos de Wendy. É aí que o seu olho especial funciona. Wendy realmente vê a sua mãe morta, e com um grito de Wendy, as crisálidas se transformam em borboletas e voam para fora das suas bocas. Em seguida, elas voam uma para outra e a troca de almas está completa. Quando Wendy acorda, a velha pensa que Anna havia entrado no seu corpo. Ela pede a Wendy que pratique a dança, mas quando ela levanta a tesoura e a mata, descobre que o espírito que havia substituído o corpo de Anna era a mãe de Wendy. Depois desse incidente, quando Wendy volta à sala de cirurgia, ela usa o seu próprio sangue para despertar Anna, que estava dormindo há anos. Anna tinha os olhos especiais de Wendy e tinha almas vivendo dentro dela. Entre elas estava o espírito da mãe de Wendy. Wendy então dormiu com ela em seus braços a noite toda. Era o mais próximo que ela poderia chegar da sua mãe. Na manhã seguinte, Wendy seguiu os desejos da sua mãe e a levou para a praia. Depois de se despedirem, a boneca pulou no mar. Anna havia sido controlada pela mãe por tantos anos e agora finalmente havia sido libertada. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.